Porque a verdade ela é objetiva, ela existe, ela é real, ela está arraigada no ser. E é isso que nós ensinamos para os nossos filhos. Nós ensinamos para os nossos filhos, por exemplo, que o menino nasce menino e a menina nasce menina. E que isso tem uma verdade no ser das coisas. Mas vocês querem pegar os nossos filhos na escola para ensinar que verdade não existe. E não existe método mais interessante para fazer isso do que, por exemplo, mexer com a identidade deles. Fazer com que os nossos filhos fiquem cada vez mais confusos e não enxerguem mais nem mesmo quem eles são. Não tenham mais contato com o ser das coisas, nem com o ser do seu próprio corpo. Meu corpo me diz que eu sou homem, mas eu não posso mais acreditar naquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque não existe verdade, o que existe é interesse. Então, quando você vai e pega uma criança, socialismo educacional, diz Pio XI, né? Que se faz amigo da infância e procura aliciá-la. Quando o socialismo educacional entra nas nossas escolas e quer ensinar ideologia de gênero, ninguém entende por quê. Ninguém entende por quê. E esse bando de comunistas agora, de repente, ficou preocupado com gay. Ai, porque eles querem defender os homossexuais. Bom, no dia que um comunista chegar e disser, eu condeno os campos de concentração da Rússia que matavam e exterminavam os homossexuais, eu condeno Fidel Castro por ter condenado centenas de homossexuais ao paredão, terem sido fuzilados. No dia que vocês condenarem Castro e condenarem a União Soviética e todo o bloco comunista por terem assassinados milhares e milhares de homossexuais, eu vou acreditar que você está defendendo os homossexuais. Mas enquanto você não fizer isto, o que você está fazendo é simplesmente pervertendo, mudando na cabeça de nossas crianças a convicção de que a verdade existe. Para ensinar que a verdade é simplesmente um jogo de interesses. Sabe por quê? Porque esse é o seu interesse. Para tomar o poder, instalar uma ditadura e se refestelar na corrupção, cheio de dinheiro. E os caras ainda acham que, não, porque é que os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros, eles se corromperam porque eles traíram a causa. Foi isso, vocês não viram? É isso aí, eles traíram a causa. Por quê? Porque o comunismo, ele só pensa nos pobres. Nunca eles iam querer se enriquecer. Aí eles se enriqueceram. Por quê? Porque traíram a causa. Como eles traíram a causa? Se é isso que eles fizeram ao longo de 100 anos, enquanto o comunismo, desde o comunismo na Rússia, em 1917, até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Esse é o grande problema. Quando você finalmente enxergar a verdade, quando você fizer a experiência do ser, você vai deixar de ser comunista. Aí o pessoal fica com raiva do Padre Paulo Ricardo. Né? Eles ficam com raiva do Padre Paulo Ricardo, por quê? Não, porque o Padre Paulo ele faz a cabeça
Esses seguidores do Padre Paulo Ricardo são fanáticos. Ele faz a cabeça... Eu não faço cabeça de ninguém, gente. Sabe o que é que eu faço? Eu faço a pessoa experimentar a verdade. Aí ele experimenta a verdade, cai as escamas dos olhos, pronto, está livre. Não vai me seguir, vai seguir a verdade. Se tem uma coisa que eu faço questão de não ter, é seguidores. Eu faço questão, sim, de ter alunos que comigo são família e que juntos buscamos a verdade. E no dia que eles encontrarem uma incoerência naquilo que eu estou ensinando, que esteja contra a doutrina da igreja, contra o magistério perene, contra 2000 anos de cristianismo, não tem problema. Eu vou mudar de ideia. Eu vou me adequar àquilo que é verdade. Porque eu vou seguir a verdade e eu gostaria que vocês seguissem a verdade. E eu não estou treinando macaquinhos. Quem está treinando macaco são os gramscistas que estão nas nossas universidades, né? Gramsci era um comunista muito esperto. Dizer que era inteligente, eu acho que é um pouquinho demais. Eu conheço uma pessoa que eu admiro muito, que diz que Gramsci era o comunista mais inteligente que ele conhece. Eu, sinceramente, não consigo concordar com isso, porque comunista inteligente é uma contradição de termos, né? Um negócio que não funciona. Por quê? Porque a palavra inteligente, intus leger, quer dizer ler as coisas dentro, ou seja, ler o ser das coisas. Conseguir penetrar no ser das coisas. Mas se ele nem acredita que ele pode penetrar no ser das coisas, só precisa ficar em joguinhos linguísticos, então como é que ele vai penetrar no ser das coisas? Não vai, né? Tem uma coisa que bloqueia, não é que eles não tenham a capacidade intelectiva, eles têm, mas é que a própria epistemologia comunista não permite que eles leiam as coisas por dentro. Eles leem as coisas só no joguinho de interesses. Então, tudo bem, fecha parênteses. Gramsci, que era um comunista esperto, ele entendeu certas coisas, o tanto quanto um comunista consegue entender. Ele diz, por exemplo, nos cadernos dos Cáceres, os cadernos do Cáceres, acho que o volume número 5, ele diz assim: uma das coisas mais terríveis que aconteceu para a Revolução foi dar a comunhão às crianças aos 7 anos de idade. Quando o Papa Pio X autorizou a que se desse a comunhão para as crianças a partir dos 7 anos de idade, isso daqui foi uma das coisas mais destruidoras para a Revolução. Ele tem razão. Fazer as pessoas amarem a Jesus desde a mais tenra idade é uma das coisas mais revolucionárias, mais destruidoras para a Revolução, que mais estabelecem verdadeiramente o cristianismo. Nós precisamos, sim, dar aos nossos filhos a verdade e a experiência da verdade o quanto antes, porque eles querem pegar os nossos filhos o quanto antes. Eles querem colocar lá, eles querem ser amigos da infância e procurar aliciar lá. De fato. De fato. Nós precisamos dar aos nossos filhos a experiência da verdade, para que eles sejam libertos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: conhecereis a verdade vos libertará. O sistema, né, manipulador, ele não busca a verdade. Ele manipula as pessoas na base do foge da dor e busca o prazer. O professor chega em sala de aula e pergunta: o que vocês acham do casamento gay? Aí o cristão, meio tonto, despreparado, chega e diz: eu acho que é pecado. Aí o professor começa a bater. Pá, você é um medieval, você é homofóbico, você quer campos de concentração, etc. Quando foram os comunistas que ele defende que criaram os campos de concentração para homossexuais? Você entendeu a ironia do negócio? Tudo bem, fecha parênteses. Aí um outro lá na sala de aula chega e diz assim: mas se os homossexuais se amam, qual o problema de se casarem? Muito bem, você que tem uma opinião correta, você que tem uma opinião aberta, você que está à altura dos tempos modernos, você que é crítico dessa sociedade preconceituosa, homofóbica.
Esse professor, em algum momento, buscou a verdade na sala de aula? Não. Ele treinou focas. Ele treinou animais, os animaizinhos do circo. O professor entra em sala de aula e bate na opinião contrária. Depois ele vai e afaga a opinião que ele quer. Em momento nenhum ele perguntou se era verdade o casamento gay, se os gays querem o casamento, se aquilo faz bem para eles. Ele não investigou o assunto, ele simplesmente não entrou no assunto. Ele somente afagou quem está de acordo com ele e bateu em quem é contrário a ele. E assim você vai inibindo comportamentos. Você não consegue, evidente, manipular todo mundo, mas você consegue manipular a maioria desse negócio. Aí as pessoas vão estudar. Entre os vários lugares onde as pessoas podem estudar, um deles é o nosso site. Nós estamos convidando você para vir estudar conosco, né? As pessoas vão estudar e terminam conhecendo a verdade. Aí as pessoas vão para a universidade. O professor bate e ele não muda de ideia. Mas por quê? Porque não adianta mais bater. Ele viu a verdade, ué. Antes ele estava somente inibido. Antes ele estava sendo treinado como uma foca. Agora ele é um ser humano livre. Você pode bater quanto for, o cara viu a verdade, acabou. E é isso que eles querem evitar nos nossos filhos. Ou seja, o quanto antes eles precisam ter os nossos filhos na sala de aula, período integral, na escola, e os pais ficam aliviados, não é? Agora, graças a Deus, escola é integral, porque os meus filhos, eu estou entregando meus filhos para a escola, eles vão ser alguém no futuro. Claro, vai ser tudo comunista e maconheiro. Vão ser alguém no futuro. Gente, nós precisamos compreender a verdade liberta. Ela dói, tá? Jesus não garantiu que a verdade ia ser gostosa de ouvir, mas ela liberta. Então, Nossa Senhora em Fátima alertou: a Rússia espalhará os seus erros. Veja, eu não quero entrar em outros detalhes da mensagem, que fala de nações que serão aniquiladas, etc, etc, essa parte mais bélica, isso e aquilo, que fica a interpretação se é literal ou se não é literal. Mas tem uma coisa aqui que a gente não pode fugir. Essa frasezinha, espalhará os erros, é um problema aqui, não é? Portanto, de erros, de doutrina. Eu estou mostrando para você onde está o problema básico da doutrina comunista, marxista, socialista. Eles não creem na verdade, para eles tudo é interesse. Aí eles vão e colocam isso inclusive dentro da igreja. Dentro da igreja. E os caras se acham os críticos. Eu sou crítico. O dogma da Imaculada Conceição. Quem está ganhando com isso? Com a ideia da mulher pura, eu reforço o sistema patriarcal opressor. Pronto, Nossa Senhora não foi imaculada coisa nenhuma. É só um instrumento ideológico para reforçar o machismo. E assim vai. E eles vão pegando cada dogma e vendo interessa para quem, qual é o interesse que está por trás. E se acham muito críticos, se acham muito inteligentes. Mas se tem uma coisa, que eles não são inteligentes, porque eles não estão procurando a verdade da coisa. Estão procurando quem interessa. Por quê? Porque a verdade não existe. Verdade é superestrutura. Verdade não existe. O que existe embaixo é só materialismo econômico. Então, o que interessa é o que importa. Sabe que, porém, o que você não pergunta para o seu professor marxista, para o seu teólogo marxista de estimação, mas deveria perguntar, é o seguinte: e você, o que está ganhando com isso? Negando a Imaculada Conceição? E você, o que está ganhando com isso? Negando os ensinamentos dos papas?
O que você está ganhando com isso negando o sacerdócio católico? O que você está ganhando com isso lutando contra o celibato? Porque se afinal das contas tudo é interesse, qual é o seu interesse? Eu? Qual é o meu interesse? Bom, eu tenho uma convicção arraigada de que a verdade existe. Pode ser que eu esteja sendo um idiota útil de um sistema opressor e o Padre Paulo Ricardo é simplesmente mais uma dessas roldanas, engrenagens na máquina de destruição do sistema opressor. Tudo bem, mas eu estou bem convencido que a verdade existe. E sabe o que é? Eu não sou o único. E quando a gente mostra a verdade para as pessoas ficam livres, livres até de mim, livres até para me criticar. E é isso que verdadeiramente Nossa Senhora quer. Façamos penitência, rezemos. A verdade libertará o nosso país. Tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para responder.